E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história em quadrinhos e action figures. Vamos fazer outra caixa misteriosa, mas essa vai ser um pouco diferente hoje, porque acabei de voltar de assistir a estreia de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. E deixa eu te falar, esse filme foi absolutamente perfeito. Foram 20 anos de filmes do Homem-Aranha reunidos, trazendo todos juntos e nos dando um final tão incrível, marcante e emocionante para tantas histórias. Tantos personagens tiveram sua redenção nesse filme. Foi simplesmente incrível. Foi um filme bem amarrado. Eu ri. Eu comemorei alto no cinema. Admito que em alguns momentos realmente fiquei com lágrimas nos olhos. Vamos falar sobre Homem-Aranha. Longe de casa pela história dos bonecos de ação, sem spoilers. Se ainda não viu o filme, não se preocupe, você pode aproveitar este vídeo. Se você já assistiu ao filme, isso vai significar ainda mais para você porque vamos falar um pouco sobre a caracterização, mas não sobre pontos da trama. Não daremos spoilers, só vamos comentar sobre o filme. Vamos começar analisando algumas dessas figuras dos vários Homens-Aranha ao longo do tempo. Agora não vamos dar spoilers do filme durante essa conversa, mas eu adoraria que vocês deixassem comentários sobre suas partes favoritas de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. Esse filme foi incrível demais. E eu quero entrar em uma discussão com essa comunidade sobre isso, porque eu amo o Homem-Aranha. E sei que vocês também amam o Homem-Aranha. Então mal posso esperar para compartilhar isso com vocês. E eu leio todos os seus comentários, cada um deles. Na verdade, eu leio tanto que uma das coisas que vocês me dizem é: por que a gente nunca vê nenhuma das suas figuras da Hot Toys? Bem, hoje vamos começar resolvendo esse problema e olhando para a história do Homem-Aranha através das figuras da Hot Toys. Então, não acho que seja um grande spoiler dizer que tanto Tobey Maguire, Andrew Garfield quanto Tom Holland aparecem no filme. Vamos admitir logo que isso realmente acontece, mas vamos dar uma olhada nesses caras e ver exatamente o que temos. Então vamos começar com essa figura antiga da Toy Biz. Essa antiga figura de 30 centímetros da Toy Biz com roupa de tecido do Tobey Maguire. Na verdade, ela tem uma articulação bem boa para algo que você poderia ter comprado no Walmart. Percebe-se que o vermelho está desbotando, pois ela tem 19 anos. E essa máscara de borracha é removível e tem uma cabeça do Tobey Maguire embaixo. Estou um pouco hesitante em tirar. Você pode ver que a borracha já está começando a rachar um pouco. Tenho receio de que ao fazer isso o material rasgue e estrague. Então você vai ter que confiar em mim que Tobey Maguire realmente existe debaixo dessa fantasia. Mas o próximo provavelmente é o primeiro boneco da Hot Toys que eu comprei. E esse foi o boneco do Homem-Aranha, do primeiro filme do Sam Raimi com o Tobey Maguire. E que beleza. Olha só como o padrão em relevo com as teias ficou. Você consegue até ver meio que a malha do traje. Olhos reflexivos muito bons nesse aqui. Aranha super detalhada nas costas. De novo, todos os detalhes no azul do traje estão lá. Você vai ter tudo o que espera de uma articulação da Hot Toys. Na verdade, ela tem as articulações com clique. Então ela realmente fica firme no lugar e você pode colocá-lo em algumas dessas poses super incríveis do Homem-Aranha. O único ponto negativo citado por muitos ao discutir essa figura é o pescoço. Eles fizeram a máscara em uma peça só junto com o resto da fantasia. E você acaba perdendo um pouco a linha do maxilar dele por isso. Não fica tão ruim se você olhar de frente, mas quando você coloca em outras poses ou move a cabeça dele, dá para perceber isso. E vamos ver como eles corrigiram isso nas versões posteriores da figura. Então eu não comprei a versão do traje preto, eu só peguei esta versão. Então este é o único boneco do Tobey Maguire que eu tenho. Mas aí quando Andrew Garfield assumiu o papel nós tivemos esse traje. Agora este aqui na verdade eu acho é da linha Meta com Real Action Heroes. Então esse não é um Hot Toy. Vamos ver o Hot Toy em seguida. Uma coisa que eu realmente gostei no traje do Andrew Garfield foi o quão vibrante era o azul. Isso se destacou e parecia mais com o dos quadrinhos. Bem legal. O símbolo do aranha nas costas. Esse traje fica um pouco enrugado. Ele é meio amassado. Mas a escultura da cabeça está realmente ótima. E você pode ver que o que eles fizeram aqui foi que o traje vai até o pescoço, mas a cabeça é uma peça sólida de plástico. Não gostei muito dos olhos dourados de Andrew Garfield no primeiro filme. Também não gostei muito do traje elegante, gostei das cores, mas fora isso, provavelmente foi
Esse foi provavelmente o traje do Homem-Aranha que menos gostei nos filmes. Aqui está a versão da Hot Toys. E embora eu ache que talvez eu goste mais do físico e do formato da Metacon, o da Hot Toys é um produto melhor. Quero dizer, olha só quanto mais detalhes tem no azul. Dá pra ver algumas das linhas ali. Toda aquela malha está no lugar. E claro, mas essa escultura, essa figura veio com uma cabeça esculpida do Andrew Garfield. E essa é a que eu escolhi para exibir com essa versão. Então, sabe, não é lá essas coisas. Acho engraçado porque as cores ficaram boas, mas o design mudou em relação ao traje clássico do Homem-Aranha nos quadrinhos. Em O Espetacular Homem-Aranha 2, o segundo filme de Andrew Garfield, o traje do Homem-Aranha foi provavelmente o mais fiel aos quadrinhos já feito. Então, seguimos para os anos de Tom Holland. E claro, começamos com o traje caseiro dele. Agora, a Hot Toys realmente estava mandando muito bem nesse ponto. Ele está com as meias até o joelho. Aquelas meias compridas, puxadas até em cima, usando tênis. Isso é propositalmente folgado, porque na verdade são só, sabe, alguns moletons um em cima do outro. Uma das coisas que eu adoro é que se você olhar para esse símbolo da aranha, ele não é simétrico. Ele não é nem um pouco simétrico. Isso faz parecer que foi desenhado à mão com uma caneta marcadora sobre um moletom. Agora, aqui eles têm de novo o pescoço que sobe até em cima, mas não é tão perceptível como o moletom por cima. Eu adoro os óculos feitos à mão. E olha só todos esses detalhes nos lançadores de teia que a Hot Toys colocou nisso. Até mesmo você consegue ver a mecânica quando ele aperta os dedos contra eles. E aqui está uma imagem em close do lançador de teia na mão dele. Ah, isso é muito legal, com todos esses detalhes e o acabamento da pintura. Então, logo de cara, uma figura absolutamente fantástica. Talvez o meu traje favorito de todos esses seja o do Homem-Aranha, de Volta ao Lar, porque eu realmente acho que ele captura muito bem o visual dos quadrinhos. Eu não me incomodo tanto com esse preto aqui. Sei que a aranha no peito dele é um dispositivo eletrônico, e o traje é mais uma tecnologia do Stark. Vamos discutir isso e como se encaixa no filme ao analisarmos outras figuras. De novo, muito bom o detalhe nesses lançadores de teia. Olha só todos esses detalhes na mão. Aqui é onde eles resolvem o problema da máscara. Então, com essa figura, o traje vai por baixo do pescoço e isso aqui é tecido. Essa máscara no rosto dele é de tecido, mas é uma peça separada. E assim ele consegue realmente ficar ótimo e não tão desleixado quanto o outro. Deixei esse cara nessa pose por um tempo, então os joelhos dele ficaram um pouco amontoados. Mas talvez a minha parte favorita desse traje seja aquela aranha com cara de Dítico nas costas. Sabe, quase todas as outras aranhas tinham meio que esse tipo de design. Você pode ver que eles usaram isso aqui também. Esse é um símbolo de aranha nas costas que parece muito com o dos quadrinhos do Steve Ditko. Então isso é uma das coisas que faz essa versão do Homem-Aranha ser a minha favorita. E quando estamos falando de pura diversão, quem no mundo pode negar o quão incrível é o macaco noturno? Esses óculos têm um mecanismo com o qual você precisa ter muito cuidado, assim como com todas as figuras da Hot Toys, mas eles realmente levantam como você pode ver, e você pode ver os olhos pintados e detalhados do Tom Holland por baixo. Você realmente consegue ver isso, parece mesmo o Tom Holland ali. Não tem tanta coisa acontecendo com esse traje em particular. É mais como você sabe, um traje tecnológico tipo escudo. Digo, isso poderia ser qualquer agente da Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division atuando. Mais uma vez não economizaram nos lançadores de teia e capricharam, o cinto dele é muito maneiro. Então isso é meio que uma história resumida do Homem-Aranha em formato de 30 centímetros. E deixa eu te falar, a gente deve receber uns Homens-Aranha inacreditáveis vindo aí de sem volta pra casa. Vamos mudar de assunto e ver algumas figuras de 15 centímetros do Homem-Aranha nos filmes. Pessoal, como falei, hoje faremos isso de forma diferente. Normalmente, com nossas caixas misteriosas, a gente só tem uma caixa gigante de Tupperware cheia de figuras, e vamos pegando uma de cada vez para falar sobre elas. Como quero mostrar a história do Homem-Aranha no cinema, já tirei as figuras da caixa e organizei para contar tudo de forma coesa para vocês. Então, dito isso, acho que todo mundo já sabe pelo trailer. Você tem os 5 principais vilões que apareceram no trailer. Você tem o Dr. Octopus, Homem-Areia, Electro, Jonah não conta, Lagarto e Duende Verde. E então temos os Homens-Aranha de todas as eras diferentes. Então por que não começamos logo aqui com o Homem-Aranha que acabou de aparecer em Sem Volta pra Casa?
E vamos começar com os personagens acessórios. Então aqui está o Doutor Estranho de Sem Volta para Casa. Ótima representação de Benedict Cumberbatch com seu amuleto. Ele está usando uma túnica que lembra muito os quadrinhos. Eu adoro as cores vermelha e azul. Sabe, uma das poucas críticas que tenho aos filmes do Homem-Aranha é que eles meio que se tornaram mais filmes de equipe da Marvel, já que o primeiro filme foi Homem-Aranha e Homem de Ferro. E aí o segundo filme, Longe de Casa, foi Homem-Aranha e Nick Fury. Fiquei com medo ao ver as promoções, pois parecia que Doutor Estranho estaria totalmente integrado à história, sendo mais um filme de equipe com Homem-Aranha e Doutor Estranho, mas não foi o que aconteceu. Obviamente, Estranho é uma figura-chave. Ele aparece ao longo de todo o filme, mas este é um filme do Homem-Aranha. Não é um filme de equipe da Marvel, mas eles são ótimos, especialmente o Doutor Estranho. O outro personagem secundário que tivemos recentemente foi J. Jonah Jameson, interpretado pelo absolutamente brilhante Jonathan Kimball Simons, que deu vida ao papel de J. Jonah Jameson lá em 2002, no primeiro filme do Homem-Aranha dirigido por Sam Raimi. Tenho que admitir, quando vi esse juiz de jogo pela primeira vez, fiquei meio tipo, o quê? Por que temos um J. Jonah Jameson careca? Quero dizer, uma das características mais marcantes do J. Jonah Jameson é aquele corte de cabelo flat top dos anos 50 que ele tem. Mas quando você assiste ao filme e percebe que há pessoas vindo de universos diferentes, que é realmente um filme do multiverso, você entende que eles precisavam tornar o ator e o personagem distintos da sua encarnação anterior. Ele não pode evitar o fato de que foi o J. Jonah Jameson perfeito naqueles filmes anteriores. Ele também está incrível neste filme. Alguns vão dizer que faltou juiz de jogo, mas havia muita coisa acontecendo no filme. Eles mantiveram tudo enxuto. Acho que ele foi o tempero certo para manter as coisas em movimento. Então vocês podem ter sido exatamente como eu quando saíram as fotos promocionais e viram que a gente ia ter 3 uniformes diferentes do Homem-Aranha na primeira leva de bonecos de Sem Volta para Casa. Você tem esse uniforme preto que, sabe, parece super chamativo. Você tem outro tipo de uniforme com tecnologia Stark, com detalhes dourados. Não sou muito fã dos uniformes do Homem-Aranha de Ferro. Eu realmente prefiro meu Homem-Aranha com um visual mais clássico, assim. Então, quando vi isso, pensei, poxa, eles vão enfiar vários uniformes só para vender brinquedos. E tenho que dizer para vocês, depois de assistir ao filme, isso definitivamente não acontece. Primeiro de tudo, esse traje, que até daria um boneco de ação legal, eu acho. Espero até você ver. Não se parece em nada com isso no filme. E na verdade, a forma como eles usam esse traje no filme é tão boa e mostra tão bem o Peter Parker azarado. Quero dizer, é o clássico azar do Parker que faz ele acabar com um traje escuro. Não se confunda. Vamos ter que ver outra versão desse traje que vai ter muito mais detalhes, muito mais fiel ao que aparece na tela. Acho que vamos receber esse traje de alguns dos nossos fabricantes de importados, como a Mayfax e outros, e vai ser muito legal. Então, esse foi meio que o traje final. E de novo, uma das coisas que... Bom, não é exatamente o traje final, espere até ver o filme. Mas eles, sabe, eu meio que fico cansado de algumas das tecnologias do Stark, mas eles fizeram com que fizesse sentido e tornaram isso parte fundamental da história. Depois que o Aranha vestiu esse traje, não me importei mais. Quase sempre ele estava assim. E quando eu digo que parecia assim, quero dizer que era realmente a cabeça do Tom Holland usando o traje, que na verdade era basicamente o traje de Longe de Casa. Ótima figura. Sou tradicionalista, mas gosto daquela aranha branca nas costas. Essa figura tem uma articulação incrível e uma escultura de cabeça do Tom Holland super fiel. Para uma figura de 20 a 22 dólares ter isso, olha, de qualquer ângulo, é o Tom Holland. O cabelo dele, o queixo, a linha do maxilar, aquele jeito meio, sabe, ele é um ator britânico e está interpretando com um sotaque americano. E às vezes ele meio que aperta a boca quando fala, dá pra ver isso? Você consegue ver como ele meio que aperta a boca até mesmo na escultura desse boneco. Essa escultura de cabeça importada ficou ótima nesse boneco, eu adorei. E vamos falar mais sobre quem é Peter Parker e como ser Peter Parker foi uma parte tão fundamental desse filme. Fico muito feliz que tenhamos recebido esse boneco com a escultura de cabeça do Peter. Então, antes de falarmos sobre nossas figuras do Homem-Aranha Legado, vamos conversar um pouco sobre os vilões que estavam no filme.
Como em muitos bons filmes da Marvel, os vilões nem sempre são totalmente maus. Às vezes eles têm motivações diferentes para o que estão fazendo. Isso fica mais claro com Otto Octavius, o Dr. Octopus. Muitos, eu incluso, argumentam que Homem-Aranha 2 de Raimi e com o Dr. Octopus talvez seja o melhor da série. E o verdadeiro motivo para isso foi a interpretação de Alfred Molina como Octavius. Ele deu uma motivação real para o Octopus, ele fazia sentido. E a transformação dele de, você sabe, cientista para, você sabe, o vilão do filme foi plausível e dava para entender. E eles continuam essa linha narrativa em Sem Volta para Casa. E Octopus é realmente uma das figuras mais fascinantes que vemos. Vocês viram ele no trailer onde ele diz, "Olá, Peter", e Melina foi simplesmente brilhante. O corte de cabelo dele era estranho, mas afinal o Dr. Octopus não é famoso pela moda. Estou ansioso por uma cena em que a gente veja Octavius usando uma camisa. Imagino que a família de Alfred Molina provavelmente também está ansiosa por um boneco dele com camisa. Mas esses dois vieram da época da Toy Biz. Eles são muito legais. Eles são extremamente estáveis. E de novo, essas coisas já têm quase 20 anos, mas ainda têm braços bem firmes. Eles têm braços bem firmes, ele diz, enquanto cai da fantasia, mas realmente ainda dobra muito bem. Então Octavius terá um personagem muito importante no filme. Outro tipo de vilão incompreendido foi Flint Marko. Como vocês devem se lembrar, Flint Marko, o Homem-Areia, fez parte da bagunça que foi o terceiro filme do Homem-Aranha. Acontecia muita coisa no terceiro filme do Raimi, tentando incluir Venom, Novo Duende, Duende Macabro e Homem-Areia. A história do Homem-Areia era uma das mais envolventes e emocionantes, pois ele só queria ficar com a filha. E olha, aqui está o Build-A-Figure daquela linha de 6 polegadas relativamente difícil de encontrar, lançada na época do Homem-Aranha 3. Eles exploram isso e o Homem-Aranha tem, sabe, basicamente essa mesma motivação ao longo de todo o filme. E ele é convincente. Eles fazem um ótimo trabalho e o ajudam muito. Novamente, como eu disse antes neste vídeo, há muita redenção que acontece neste filme. É incrível que eles consigam condensar 20 anos de história, mas eles conseguem e fazem isso de uma forma tão boa, tão orgânica, de um jeito que faz total sentido. Agora, eu não sou o maior fã dos filmes do Andrew Garfield, vocês já me ouviram dizer isso antes. E eu amo vocês, amo meus apoiadores do Garfield por aí. Vocês têm tanto orgulho de serem fãs do Andrew Garfield. E, sabe, vocês realmente gritam isso aos 4 ventos nos comentários e continuem assim. Mas, sabe, os vilões do Andrew Garfield eram um pouco bobos. Na verdade, isso realmente aparece no filme. Os outros Homens-Aranha tiram sarro dele por causa dos vilões que enfrenta. Agora, um deles, claro, foi o Electro. E o Electro, na versão do filme, o espetacular Homem-Aranha, não parecia em nada com a versão dos quadrinhos do Electro. Bem, deixa eu te contar, eles corrigiram isso em Sem Volta para Casa. O Electro ainda é muito esse personagem, ainda é o Jamie Foxx, que realmente traz muita personalidade para a tela. As piadas e a interação dele com os outros personagens realmente mantêm o filme em movimento. Mas eles também deram a ele um visual muito mais clássico dos quadrinhos, o que me deixa muito feliz como um discípulo de Steve Ditko. Então temos esse aqui, mas espero que em breve teremos uma versão muito mais fiel à tela. Difícil saber o que fazer com o lagarto. Ele está lá dentro. Acho que ele já está lá dentro. Acho que eles não exageraram no lagarto. Ele foi um bom contraponto para o personagem de Andrew Garfield. Foi bom tê-lo. Sabe, o Lagarto e o Homem-Aranha do Andrew Garfield realmente foram prejudicados porque quando saiu o primeiro filme do espetacular Homem-Aranha, foi numa época em que a Marvel Legends estava meio em hiato com a Hasbro. A única figura que tivemos foi essa Marvel Select de 7 polegadas. Agora, como o Lagarto é um monstro gigante, funciona muito bem. Então, quero dizer, você pode encaixar isso em qualquer exposição, porque a diferença de tamanho dele não atrapalha nisso. E você sabe, é basicamente assim que ele se parece. É bem legal, mas o lagarto certamente faz a parte dele no filme. E por último temos o ator Willem Dafoe interpretando Norman Osborn. E você quer falar sobre roubar a cena.
Mal posso esperar para ouvir a opinião de vocês sobre a interpretação dele do Norman Osborn. E sabe, a gente fala sobre uma história e de redenção. Nem todo mundo merece ser redimido. E neste filme, nós certamente vimos por que o Duende Verde foi, e sempre será o inimigo número 1 do Homem-Aranha. A cena mais emocionante certamente girou em torno do Duende Verde. As figuras da Toy Biz daquela época são espetaculares. Olha como essa pintura metálica é incrível e como a cor reflete neles. Eles criaram essa versão de batalha, um pouco mais escura e danificada. Não exatamente, eu não gosto tanto desse aqui porque ele parece meio sem graça comparado com ele. Mas acho que o meu favorito é esse Duende Verde super articulado. Ele veio com o planador dele, mas o que torna essa figura tão especial é a escultura da cabeça do Willem Dafoe por baixo. Você realmente pode tirar a máscara de duende dele, e aí você tem uma escultura do Willem Dafoe muito bem feita logo ali embaixo. Na verdade, essa é só uma versão um pouco diferente. Não é tão brilhante assim. Olha só, depara essa diferença que faz ter a tinta metálica comparada com a tinta fosca. Acho que essa foi uma reedição posterior, mas aqui está o original. Aqui está o original de 2002, e ele realmente se destaca. Simplesmente fantástico. Já mencionamos alguns vilões. Vamos falar sobre os mocinhos, nosso Homem-Aranha. E eu estava animado. Pessoal, eu publiquei uma enquete na minha página do YouTube. Mais de 800 votos sobre quem é o melhor Homem-Aranha. E como eu disse, tem uns verdadeiros fãs do Andrew Garfield por aí. E eu estou muito orgulhoso de vocês por fazerem suas vozes serem ouvidas. Ele acabou ficando com 20% dos votos, o que é, sabe, muito bom. Na verdade, eu achei que era mais ou menos aí que ele iria ficar mesmo. Então, eu fiquei chocado. Fiquei realmente chocado com os resultados, porque eu sou do time Tom Holland. E depois de assistir Sem Volta Pra Casa, eu sou absolutamente do time Tom Holland. 60% dos votos foram para Tobey Maguire. Então foi 60, 20, 20. Então vocês deixaram bem claro que Tobey Maguire era o melhor Homem-Aranha. 60% estão errados porque é o Tom Holland, mas tenho que ouvir vocês dizendo que amam o Tobey Maguire. Não importa seu Homem-Aranha favorito, este filme agrada a todos, pois cada um tem seu momento. Há momentos do verdadeiro Spidey, Peter Parker, de cada um desses personagens no filme. E é simplesmente incrível. Vamos começar olhando algumas figuras do Tobey Maguire e vamos para o começo. Infelizmente, essa é a única figura completa do Peter Parker que tivemos, e ela é muito boa. Quero dizer, ele está com sua camisa clássica e jeans azul, tem um rosto bem esculpido, realmente parece o Tobey daquela época. Ele tem uma mochila que é meio maleável, mas eu adoraria ter visto mais, adoraria ver figuras do Peter Parker de toda a linha. E então vimos porque aquele filme nos deu uma ótima história de origem. Aqui está a versão lutador do Peter Parker, o Homem-Aranha. Muito legal. E claro, essa aqui você pode tirar a fantasia e converter ele. Pode trocar os pés, trocar os braços e transformar ele no Homem-Aranha. Então você pode levar ele do traje de lutador até o traje de herói. E claro, esse traje foi uma grande inspiração para o traje do Homem-Aranha. De volta ao lar, dá para ver os paralelos ali. Depois chegamos nas ótimas figuras da Toy Biz. Eu só separei algumas porque existem mais figuras do Tobey Maguire da Toy Biz do que todas essas juntas, porque eles fizeram muitas, com diferentes funções, lançavam teia, os braços boxeavam, enfim. Mas eu só peguei algumas das melhores, começando com o Tobey Maguire meio danificado de batalha. Nessa época não estamos falando de um traje mágico de nanotecnologia Stark. Então, para mostrar o rosto do ator, ele tinha que rasgar a máscara ou ela tinha que ser destruída para você ver o ator expressando emoção, e eles usaram isso muito bem no primeiro filme, especialmente na batalha final entre o Aranha e o Duende Verde. Aqui está outra versão do primeiro filme, acho que ele tem mãos de soco, mas tem o mesmo rosto do Tobey. Isso foi na época em que a Marvel Legends estava começando, então não era incomum ver esses quadris estranhos, não são ombros articulados, só vão para cima e para baixo.
E claro, essas figuras eram para crianças, não para colecionadores adultos. Esse mercado ainda não tinha explodido. Mais uma nessa linha, escolhi essa porque ela já vem com o quadril pré-posicionado. Essa figura só vai ficar nessa pose mesmo. O torso já é esculpido de forma contorcida. Você pode virar a cabeça para frente, mas não funciona. Ele só serve para olhar daquele jeito, só para dar uma ideia de como evoluímos com as figuras de ação. Mas quando falamos disso, certamente um dos grandes marcos, as figuras que realmente fizeram diferença e levaram as figuras de massa a um novo patamar, foi a primeira figura do Homem-Aranha. A primeira figura do Homem-Aranha super articulada. Essa tem mais de 30 pontos de articulação. Joelhos duplos, cotovelos duplos, quadris articulados, coisas que hoje em dia a gente nem percebe, mas na época eram totalmente novas. E ela trouxe um nível de detalhamento na escultura que era inédito numa figura de 15 centímetros. Olha essa aranha, olha cada detalhe do traje. As linhas da teia são em relevo e pintadas. Eles nem colocam um sombreamento nessas figuras hoje em dia para destacar as linhas da teia, mas é que cada linha prateada é em relevo e pintada ao redor da figura toda. Isso é uma obra-prima de 2002. Dizer que essa figura tem 20 anos e ainda se destaca hoje em dia é pouco, não tem comparação. Os dedos são articulados para ele fazer o gesto de lançar teia. Perfeito, absolutamente perfeito. Até que eles melhoraram ainda mais, com o Homem-Aranha 2 super articulado. Essas duas versões eu escolhi especificamente a versão magnetizada, então ele tem ímãs nas mãos e nos pés. Mas o corpo é basicamente igual ao da versão sem ímã. Você tem toda aquela articulação, todo aquele nível de escultura e pintura, mas agora com articulações borboleta nos ombros, permitindo mais movimento e uma rotação maior na cintura. Eles começaram com essas articulações de quadril meio estranhas da Toy Biz, nunca foram minhas favoritas. Mas eles nunca tiveram medo de inovar e pegaram uma figura ótima e deixaram ainda melhor. Então 60% como o melhor Homem-Aranha. Como eu disse, o pobre Andrew Garfield acabou ficando meio de lado, só teve 2 filmes, enquanto 3, e ele definitivamente tem menos figuras de ação. Aqui está uma figura Marvel de 15 centímetros do primeiro filme do Homem-Aranha dele. Eu já falei que adoro as cores, o azul se destaca, mas é só isso. Não gosto dos olhos dourados, nem desse traje meio de piloto de moto, meio aerodinâmico. Tem articulação básica para a época, nada demais. Agora, o que saiu de bom mesmo para o primeiro filme do Andrew Garfield foram as figuras Marvel Select. Essas são de escala de 18 centímetros e com esse centímetro a mais, olha o tanto de detalhe que conseguiram colocar. Tinha a versão normal com a máscara, que ficou muito boa, linhas de teia em relevo e pintadas, tudo detalhado. Mas também tinha uma cabeça exclusiva do Andrew Garfield que ficou ótima. Você podia tirar os braços para ver os lançadores de teia dele. Não falamos de lançadores de teia no Tobey Maguire porque ele tinha teia orgânica. Será que isso aparece no filme? Será que comentam sobre isso? Eu fico muito feliz que temos versões dos 3 com a máscara removível, porque uma das coisas que eu adorei em Sem Volta para Casa foi quando os Parkers se reuniram e usaram seu maior superpoder, a inteligência. Uma das coisas que faz o Peter Parker especial é que ele já era especial antes da aranha picar ele. Isso é parte fundamental do personagem. A inteligência e o coração dele brilham. E o filme mostrou isso muito bem, comparando e contrastando os 3 Peters e mostrando como eles são parecidos, inteligentes e cheios de coração. O Homem-Aranha 2 teve um traje mais tradicional. Honestamente, essa é uma figura de filme, mas se você colocar ela numa prateleira de quadrinhos, a não ser que olhe a aranha nas costas, ela encaixa perfeitamente. Saiu uma Marvel Legends, mas a melhor mesmo foi a Marvel Select.
porque o tamanho maior permitiu mais detalhes e perfeição na pintura. Uma figura realmente sólida. Eu tenho uma surpresa. Achei outro dia a Mafex Amazing Spider-Man do segundo filme. Nunca abri. Ela é meio estranha porque é super brilhante. Não parece com o traje do filme, mas vem com muita coisa. Cabeça do Andrew Garfield super fiel. Várias cabeças, chapéu de bombeiro, vários acessórios. Eu não amo essa figura, por isso ficou guardada, mas é impressionante, então quis mostrar. Eu gosto do Andrew Garfield, mesmo pegando no pé dele, gosto muito dele. Agora vamos para o meu Homem-Aranha favorito, Tom Holland. Vamos seguir meio cronologicamente. O Tom Holland, por ser o mais recente, tem algumas das melhores figuras já feitas. Olha como o traje caseiro dele ficou incrível. Dá para colocar em várias poses legais. Ele é magro, ágil. Um dos motivos de eu gostar tanto do Tom Holland como Homem-Aranha é que ele treinou ginástica. Então o corpo dele é exatamente como eu imagino o Homem-Aranha. Vocês podem discordar, mas o Tobey Maguire ficou ótimo como o Peter Parker mais velho, super em forma no filme. O Andrew Garfield sempre achei meio alto demais, meio desengonçado, enquanto o Tom Holland é o ponto ideal. Tipo a história da Cachinhos Dourados. Dá pra ver isso nas figuras importadas da Mafex. Aqui está o traje normal de Volta ao Lar, detalhes incríveis, várias poses de aranha, várias mãos, pés, máscaras, olhos diferentes, tudo muito bom. Mas a Hasbro também fez coisas legais. Admito que o traje caseiro deles é meio simples, mas o traje normal ficou bom, veio com duas cabeças e boa articulação. Depois tem a Diamond Select, que arrasou nas figuras de filme do Homem-Aranha. Olha como essa ficou boa, comparável às importadas. Pena que é de 18 centímetros, difícil de colocar junto com as outras, mas dá para juntar com as do Garfield, muito legal. Quero mostrar mais uma de Volta ao Lar, que foi meio esquecida, talvez a melhor de todas, a Mesco 112. É um traje todo de tecido emborrachado, cabeça de plástico que funciona porque é difícil fazer esse traje, mas ficou muito legal. Traje emborrachado, a Mafex costuma mudar o design das figuras, mas nessa seguiram fielmente o filme e ficou sensacional. Adoro o efeito de teia que veio, ficou ótimo, escala e proporção perfeitas, muito legal. Aí vamos para outros filmes. Já falei que não curto muito a versão Stark Tech. Aqui está a cabeça do Tobey Maguire, não tão boa quanto a anterior, meio fraca, mas temos umas divertidas. Temos o meu camarada, o macaco noturno. E o dele não desce igual ao da Hot Toys, mas ainda assim é um personagem bem legal, bem bacana. E esse era o do combate com o mistério, né? Acho que era isso que ele usava em Longe de Casa. Esse é o traje que, se não me engano, ele fez com o Rap naquele tipo de porta-aviões. E aí eu vou terminar com outra figura da Mayfax. E esse deve ser esse é o traje avançado. Então esse, eu acho, apareceu em Longe de Casa, mas depois foi o traje que continuou em Sem Volta pra Casa. E só de novo, tanta beleza nessa coisa. Tantas poses incríveis, tanta habilidade para colocar ele em todas aquelas poses de aranha. Talvez um pouco limitado no tronco, mas tem tanta coisa junto com isso.
Então, galera, eu adorei Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Me contem aí nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Vamos passar por isso. E olha, se você ama o Homem-Aranha do jeito que eu amo o Homem-Aranha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like, porque eu realmente adoro fazer esses vídeos e quero continuar fazendo. Quero seguir falando sobre o Homem-Aranha, analisando esses brinquedos, bonecos de ação e sua história. Assista meu vídeo até o fim, veja mais alguns e depois assista Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Você não vai se decepcionar. Então, até a próxima. Sentido Peter se despedindo.